Depois queria fazer só alguns comentários finais sobre as questões específicas que orientavam o tema. Como sociabilizar o papel do arqueólogo e o conhecimento arqueológico. Eu acho que a melhor maneira de sociabilizar é exercer a atividade profissional, é sermos arqueólogos. Ao sermos arqueólogos, temos que nos relacionar com toda a gente. Temos que saber falar com as pessoas, temos que explicar aos pais que queremos ser arqueólogos, que eles gostam de alguma coisa. E arqueólogo, porque não dá dinheiro. Não sei a velha história. Portanto, temos que saber falar com os arquitetos, com os engenheiros, com os políticos, com os jornalistas. Temos que saber falar com os diferentes colegas das diferentes especialidades. Temos que ter coragem de avançar no futuro para a definição do ato arqueológico, não no sentido do ato médico, mas no sentido de atividade arqueológica e atividades variantes, não é? Porque quem se especializa em geoarqueologia provavelmente não tem que se preocupar em pedir autorização para fazer as escavações para uma necrópole da Brondela ou qualquer coisa assim. Tem que haver especializações, especialidades e a identidade da tutela e as cartas internacionais e os instrumentos legais que nós temos que chegam e sobram para orientar a atividade da arqueologia. Estabelece que tem que ser uma tutela nacional a conferir a autorização e, digamos, fiscalizar a atividade da arqueologia. Temos que esperar que a tutela defina esse quadro e conceda uma espécie de alvarás. Se lá no total é arqueólogo, quer exercer a arqueologia nesta área. Em arqueologia para a arquitetura, pronto, por exemplo. Em arqueologia pré-histórica da área do povoamento. Em arqueologia medieval de necrópolis. E quem escolher ir para o sítio, vai para esse sítio. Depois não pode fazer tudo e não pode ter, digamos, ser excessivamente generalista. Sendo que pode haver arqueólogos tipo política geral. Arqueólogos que vai a todas. Mas, como vocês sabem, em medicina, nos médicos em geral, são aqueles que ganham menos. Se vocês estiverem, digamos, ambição de ser especialista, para ganhar mais, depois terão que se especializar. E a forma como isso pode ser feito pode ser múltipla, pode ser por estágios profissionalizantes, pode ser no segundo ciclo da formação superior, pode ser, como a Alexandra disse, parcerias entre as instituições, mas tudo isso existe de um modo informal, existe, já se pratica. Há arqueólogos a fazer intervenções vinculadas a universidades que entregam os seus espólios, as coleções estudadas nos museus, financiadas umas vezes por públicos e privados, outras vezes pelas entidades da tutela. Tudo isso já acontece e o resultado que nós temos é que temos mais arqueologia, mais sítios, mais livros, mais coisas todas. Portanto, isto faz-se. Parece que há uma preocupação excessiva em querer regular ou institucionalizar tudo isso. Eu não sei se isso é saudável, porque ao mesmo tempo sentido um pouco de receio das tentativas excessivas de normalização e de controle, que visam exatamente isso, o controle. Eu acho que os avanços e os desenvolvimentos fazem-se sempre por aqueles que têm capacidade de transgredir aquilo que existe. Não é? E, portanto, eu acho que os arqueólogos podem lutar pelas ordens todas, podem reivindicar a formalização das regras, das instituições, mas deixem espaço para aqueles que querem saltar, não é? Para aqueles que querem quebrar as regras, para aqueles que querem pôr a máquina sempre a andar, não é? Porque senão ficamos parados. Do ponto de vista de promover a cultura científica na área da arqueologia, há mil e uma maneiras, a edição eletrónica, a orientação de reuniões científicas, também nota aqui várias outras coisas, da qualificação da formação, mas também isso faz-se, umas vezes faz-se, outras vezes mais, outras vezes menos. Portanto, acho que nós fazemos estas coisas todas sobre as quais estamos a refletir. Como conquistar o espaço de intervenção e reconhecimento na sociedade portuguesa. É isso. Se calhar podemos fazer mais qualquer coisa. Temos que ter arqueólogos nos cargos de decisão política. É evidente. Porque assim que se conquista o espaço. As ingenuidades acho que se devem perder logo. Aliás, parece que essa ideia que eu acho que qualquer coisa os doentes vai para logo e deixam de ser bem gente. Mas deve ter rico para iniciar porque eles
o Gilberto falou dos fantasmas todos. O exercício da atividade arqueológica como profissionais é muito importante que tratamos, digamos, em essência, rapidamente. Só há políticas nacionais de arqueologia se os arqueólogos estiverem nos cargos que decidem essas políticas. Está simples como isso. Porque até lá, enquanto isso não acontecer, quem decide são os outros e decidem em função dos seus interesses próprios, corporativos. Né? Ainda há pouco comentado com um inóculos conosco que foi agora concurso para a direção dos serviços dos bens culturais no Algarve e que foi blindada o acesso, exigindo licenciatura em arquitetura e engenharia. Assim, chapéu, assim, nunca os arqueólogos vão lá chegar. Não é? Portanto, os arqueólogos têm que chegar aos cargos de decisão política. Ou então, votar num político que gosta de arqueologia e que depois seja um bom agente próprio, que faça a agitação e propaganda em função dos interesses ligados à arqueologia. Os arqueólogos têm que saber dialogar com as autarquias, com os decisores com os autárquicos, têm que apostar na divulgação, sempre com uma atitude que me parece que comenta com o código de ética. Mas a ética não se ensina. A ética tem uma componente digamos, de educação que tem muito a ver com a nossa percepção do mundo, com as nossas relações familiares e de amizade. Portanto, ou se é honesto, ou não se é honesto, não se é bem honesto. Ou se gosta do que se faz, ou não se gosta do que se faz. Portanto, o caminho é que a arqueologia científica e os arqueólogos exerçam a sua atividade orientados pelos valores que nós reputamos eticamente saudáveis e bons. Não estamos em época de reflexão dos valores, tudo sem fronte, dinheiro e o resto. Mas parece que é o passo a seguir, é conseguir desenvolver a atividade arqueológica, assegurando sempre os melhores padrões de qualidade, e isso é de cada um. Pode haver 1000 e um regulamentos, 1000 e uma regras, se as pessoas não tiverem essa formação adequada, jamais cumprirão, digamos, as boas práticas. Podemos arriscar deixar o mercado de tratar disso. Também é uma atitude, digamos, absolutamente liberal. Podemos fazer as experiências todas, sem que isso signifique que a arqueologia vai acabar. Portanto, eu estou otimista